Como é que está a Mônica, mãe da Marina? Mãe da Maria Exausta, mas viva? mais firme e forte. Firme e forte. Reta final e cansaço bate um pouquinho, mas eu ainda me sinto produtiva. Só que eu tô oscilando, né? Um dia eu produzo muito, no outro eu quero dormir o dia inteiro. Mas faz parte, faz Faz parte. parte. Mônica, obrigado mais uma vez de você estar aqui com a gente, cara. É sempre assim, um carinho enorme receber você, ter esse nosso bate-papo. Você sempre, cara, traz ideias muito bacanas para esse nosso ecossistema de educação corporativa, de TD. E hoje eu acho que a gente vai fazer um bate-papo aqui que vai além, né? Que acho que expande as barreiras da nossa área de atuação, né? E vai podendo impactar muito mais gente, que é justamente esse desafio, né? De maternidade e carreira. E você está vendo isso na pele agora, né? Na contagem regressiva, na expectativa aí. Muito bacana. Obrigado por ter aceitado o convite. E para quem não conhece você, está chegando aqui agora, tal, conta para a gente um pouquinho, Mônica. Quem é a Mônica e quem é a Mônica, mãe da Marina? Meu Deus, a Mônica, eu tô até um pouco rouca, gente, fiquei meio resfriada. E aí eu tô voltando a voz. Eu até falei, Ron, hora pra eu ter voz na quarta-feira, mas deu tudo certo. A Mônica, ela costuma dizer que ela é baiana, de pai, mãe, alma e coração, e só veio em São Paulo nascer. Porque eu me conecto muito quando eu tô lá na Bahia. Inclusive, eu vi aqui que a minha madrinha subiu aqui, minha madrinha tá lá. Que demais. E eu sou apaixonada por treinamento e desenvolvimento, estou trabalhando aí com educação corporativa já há alguns anos. E a nossa ideia nesse movimento de educação é realmente transformar a educação de forma simples, né, Ron? A gente vê que tem muitas tendências aí no mercado, mas o que será que dá certo para cada negócio, né? Exato. Então, aí, de forma simples e que conecte com o negócio, a gente poder impactar as pessoas daquela organização que a gente está, seja como CLT, que é o meu caso, seja como consultor, que é o seu caso, que está em tantas organizações ao mesmo tempo. Então, a ideia é transformar um pouquinho de como se faz a educação corporativa hoje nas organizações. E quando a gente fala da Mônica, a mãe da Marina, eu falo que eu estou em um board, acho que eu falei tanto de um board, estou em onboarding, estou aprendendo o que é ser mãe. E eu ganhei um livro recentemente de uma amiga aqui do trabalho, que Nasce uma Mãe, acho que é Nasce uma Mãe, Como Nasce uma Mãe, Nasceu uma Mãe, algo nesse sentido. Mas o livro em si, ele fala assim, se ver tantos livros falando de filhos, de educação de filhos, do bebê que está chegando, do positivo ao primeiro ano do bebê, mas não se fala sobre a mãe, de como que nasce uma mãe a partir do momento daquele positivo. Então, estou me conectando um pouco com essa essência. É um livro super profundo que eu tenho me redescoberto nesse livro, porque realmente é isso. Eu estou conectando muito esse processo de onboarding mesmo na maternidade, porque eu estou aprendendo. Então, são os livros que eu estou lendo, são as pessoas que eu estou conhecendo, as trocas que eu estou fazendo. E acho que o onboarding, acho que eu estou até em pré-onboarding, né? Porque o onboarding, sim, vai acontecer no dia que Marina chegar. E aí eu olho aqui para o meu cronograma, que eu fiz imprimir, gente, é real. Imprimi aqui o mês de maio, o mês de junho, e estou em contagem regressiva aí, provavelmente no trabalho até o dia 30 de junho. Então, faltam aí alguns 50 e poucos dias aí para. Uau! A previsão da Maria nascer já é comecinho de julho? É a primeira quinzena. Primeira quinzena. Ah, Eu aprendi com uma amiga que subiu aqui também, a Bárbara, não sei se ela está aqui ainda, que é importante o ritual de passagem. Então, eu falava que eu ia me despedir das pessoas, falar até amanhã, e que no outro dia ia aparecer porque a Marina ia nascer. E um belo dia, conversando com ela, ela falou: não, eu vou fazer uma despedida, eu vou fazer esse ritual de passagem, eu quero estar em casa, eu quero me desconectar para eu me preparar para esse momento. E aquele dia que eu conversei com ela, eu falei, cara, verdade, faz muito sentido. E aí mudou a chave. Então hoje eu estou me preparando para me desconectar do trabalho com aproximadamente 15 dias antes. aham. E me preparando para esse momento de chegada, né? Que vai chegar uma estranha na minha casa que eu já amo muito e que eu quero receber da melhor forma possível. Que demais, que demais. Olha, a Ana comentou aqui, ó. Cadê? Chegarei nesse onboarding. Ó, acho que a Ana tá com previsão aí também de ter. Oh, É, muito.
Vamos ver famílias crescendo. Assim, assim, eu confesso que, né, do outro lado da moeda, como pai, eu fui pai aos 23 anos. Eu casei com a minha esposa, pouco tempo depois a gente engravidou, a gente casou cedo, né? E eu tenho, assim, eu tenho algumas memórias daquela época, porque eu trabalhava em São Paulo, eu morava no interior, né, na época, trabalhava em São Paulo, fazia faculdade à noite, pai, assim, uau, aquele jovem, então a gente acaba não tem um onboarding, né? É tipo true boarding. Você vai, né? Faz a coisa É na acontecer e me 2010, né? Era direto na prática. direto da prática. E assim, hoje em dia eu tenho buscado ficar mais atento com isso, até porque, né? Para quem não sabe, está acompanhando a gente aqui, eu moro no Canadá e aqui eles têm uma política bem interessante com relação a essa questão da maternidade e da paternidade, especialmente nesse começo, né? Do pré-nascimento, do nascimento, quem ajuda. Então, aquelas questões de férias, de como a coisa acontece, é um pouco diferente, bem mais flexível que no Brasil. As próprias licenças já são diferentes, né, Ron? Por aí. Sim, sim, são diferentes, são diferentes. O pai, ele pode assumir, as licenças normalmente são de 1 ano, o pai pode assumir uma parte dessa licença, 6 meses, por exemplo. Então, eu acho que é uma coisa bacana, porque inclui mais o pai na jornada do início né, da vida da criança e também dá liberdade com sustentação familiar para a mãe, né? Ou né, a gente fala pai e mãe, mas o cônjuge, enfim, ele vai ter essa liberdade de fazer parte desse começo de jornada que é muito importante para o bebê que está chegando e para a família que está começando, né, nessa jornada. É bem interessante. Eu tive recentemente um caso aqui de uma colega que ela fez a entrevista para a empresa e ela estava grávida. Ela descobriu no meio do processo. Eram várias entrevistas. No meio do processo ela descobriu e ela falou, ó, eu tô grávida. Aí o pessoal que perguntou, o que tem? E o que tem, tipo, porque cabe de brasileiro, né? Morando aqui, fala, pô, se eu não falar, depois eu entro, como é que vai ser? Vai falar que Mas, eu né? Vai falar que eu menti na entrevista. mas acho que isso a gente já está num caminho bem melhor, né? De mudança. Eu acredito que sim. E voltando nesse ponto da inclusão do pai nesse processo, eu acho muito legal, Ron. A gente fez um podcast aqui com mães da Bifly. E eu, como uma futura mamãe, estava nesse meio, né? Então, eu era a última ali da sequência do podcast para falar, porque eu estava muito ali no processo de ouvir ali, participei fiz algumas conexões ali com elas, mas foi muito interessante porque elas estavam falando exatamente isso, né? Do quanto que hoje elas conseguem incluir mais os parceiros ou parceiras. Não só porque eu gerei, a responsabilidade é toda minha. Então, a gente falou de culpa, a gente falou de carga, a gente falou da divisão, né, desse cuidado. E aí, eu fiz o contraponto, porque eu ainda não estou vivendo o que elas já vivem com as crianças dela, né? Então, o meu contraponto foi, mas olha como a gente já é treinado desde antes, né, da criança vir ao mundo, que é nossa responsabilidade. Nossa, que eu digo assim, de quem gera, né, de quem está gestando, né? Que é aquela coisa assim, ninguém pode ir numa consulta por você, você tem que sair na consulta, porque lá a gente trouxe um contraponto assim, hoje eu vou ter uma reunião que não vai dar para eu ir buscar meu filho na escola, então outra pessoa vai ter que buscar meu marido, minha sogra, minha mãe, etc. Só que aí acontece que a pessoa em cima da hora fala, olha, infelizmente eu não vou conseguir. Aí a mãe se descabela para tentar, né, conciliar essa carreira, porque ela tem uma reunião importante, que ela se preparou para aquela reunião, mas não tem ninguém para buscar o filho em casa. E eu falei, a gente já é condicionado nisso quando a gente tem a consulta que a gente não pode delegar, o exame que a gente não pode delegar, até o ato em si de parir que a gente não pode delegar. Então, a gente já vai criando dentro desse processo que é nossa responsabilidade. Então, a gente já começar a mudar esse mindset desde agora, de dizer, olha, não estou gestando sozinha, né? Principalmente quando, né, não é gravidez independente, você escolheu junto com um parceiro, uma parceira. Como que a gente divide essas atividades desde agora, mesmo que a pessoa, às vezes, ainda a ficha dela vai cair um pouco depois, porque ela não está gestando, sabe? Então, foi uma discussão muito rica nesse sentido. Cara, e eu vivi isso na pele, porque quando a gente chegou no Canadá, meus filhos já eram adolescentes, né? Minha filha tinha 14, meu filho 12 anos. Mas quando a gente chegou aqui, minha esposa, ela estava num processo muito intenso de estudo e trabalho. E eu estava com a agenda mais flexível. E aconteceram circunstâncias, precisei levar as crianças ao médico, etc. E fui eu. E assim, a vida inteira sempre minha esposa tomou frente disso. As poucas vezes que eu ia,
eu voltava e ela falava, por que você não perguntou isso? Por que você não perguntou aquilo? Eu falei, caraca, então... E aqui eu comecei a fazer isso por necessidade, né? Assim, dela não poder por conta de agenda, a gente focar, foca nos seus estudos, porque isso garante o nosso visto aqui, a gente precisa para continuar, então deixa que eu me vire aqui do outro lado. E foi uma experiência, assim, extraordinária, de proximidade minha com meus filhos, de sensação de fazer parte e principalmente de suporte. Eu acho que, né, como você falou, a gente foi condicionado a crescer que a mulher, ela dá suporte para o homem, para ele seguir a carreira e tal, ela cuida dos filhos. Mas acho que hoje a gente já consegue ter uma consciência de equilíbrio melhor. Não é questão de um tem que fazer mais que o outro, não é sobre isso, ou quem faz melhor e tal, mas é sobre o equilíbrio. Acho que os dois seres humanos eles precisam ter essas oportunidades, tanto de serem pais e mães, quanto serem profissionais. Perfeito. Né? Isso dentro de casa. E agora a gente passa para o ambiente corporativo, que eu também imagino que a gente está no caminho de mudança, né? Para as organizações serem mais abertas a isso, menos, não sei qual seria o termo, mas preconceituosas, talvez, com mulher por conta da gravidez ou da possível gravidez. A gente viu aqui algumas pessoas no chat comentando que estão planejando. Pessoal, se tiverem perguntas e dúvidas também aqui para a Moniquinha, pode mandar aqui. Então, mas as empresas estão... E olha para você ver que interessante, Mônica. Hoje eu li uma matéria, né, que apareceu assim, bem no ato da nossa conversa, de que pela primeira vez em 70 anos, Caraca. uma mãe vai participar do Miss Brasil, porque eles fazem as seleções estaduais, né? E aí a campeã de cada estado participa no Miss Brasil. Pela primeira vez, a campeã de um estado é mãe. Ela já é mãe de uma menina de 3 anos e foi lá para o concurso de Miss, a de Goiás, acho que o nome dela é Renata. Foi para o concurso de Miss e, cara, vai participar. Olha só que interessante, vamos dizer assim, um concurso que, né, tem ali o seu padrão estruturado, aquela coisa toda, a gente já está começando a entender que, peraí, se é uma coisa de beleza, a beleza ela pode ser de várias formas, né? Achei muito legal isso aí também. É um pontinho, mas mostra já como que a sociedade e as empresas estão mudando, né? Ô, Ron, eu vou pro chat aqui que eu tô vendo a galera. Então, a Bia perguntou assim, como foi sua entrevista, Moni? Você já disse que pretendia ser mames. Então, assim, eu tenho um histórico de uma doença feminina, né? Que é a endometriose. E a endometriose, ela pode te causar infertilidade. Então, eu tentei engravidar por quase 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, na verdade, mais incisivamente nos últimos 2 anos, então foram 2 empresas que eu passei nesse período, que foi a anterior e foi essa, tinha 2 coisas que eu não abria mão na entrevista, que era, empreendo em treinamento e desenvolvimento, então precisam me aceitar que de vez em quando eu vou fazer umas coisas diferentes, que pode ser que em algum momento isso choque com a empresa, então eu queria ter liberdade de poder falar da Ativo Insight, falar de treinamento, de vez em quando cutucar a liderança e alguém ia, né, tem esse movimento. E o segundo era, estou tentando engravidar. Pode ser que seja daqui a 1 mês, pode ser que seja daqui a 1 ano, porque eu não tinha uma previsibilidade quando isso acontecer. Então, tanto na empresa anterior quanto nessa empresa, eram 2 condições que eu tinha e nenhuma delas foram impeditivas para que eu entrasse. Tanto que eu fiz 1 ano agora e logo eu saio de licença. Então, foi super positivo. E aí, o Adjaí colocou aqui. Mas aí no Canadá, os genitores têm os salários mantidos integralmente durante o período de licença? Há subsídio ou benefício concedido pelo governo? Sim, os salários são mantidos e sim, tem o benefício do governo por filho. Então, a cada filho que você tem, o governo dá um benefício para você durante um período, né? E aí, obviamente, todo ano, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, ele avalia lá a sua renda e avalia, né, o quanto você pode receber de benefício. Mas sim, existe... eu acho que isso parte eles entendem que parte da condição sine qua non que, cara, dá o direito sem tirar um direito, que é o salário. Né? É o direito de ficar com a família. Aqui tem umas coisas bem interessantes. Por exemplo, crianças aqui, pequenininhas que vão para a escola, as escolas normalmente começam 8h40, 9 da manhã. Em alguns casos, isso atrapalha alguns pais que precisam trabalhar mais cedo. Mas, em geral, o horário de trabalho também é aqui às 9 horas da manhã. E uma vez eu conversando com o pessoal aqui, eles dizem que meio que por cultura é para que a família tome café da manhã junto. Assim, já é uma
Óbvio, alguns pais precisam do filho mais cedo na escola, eles pagam uma taxa lá para deixar mais cedo, né? Mas, de maneira geral, é assim que acontece porque tem a cultura de ficar junto, né? De aproveitar. Gente, eu já tive reunião aqui no Canadá que a pessoa falou, cara, posso mudar a reunião da uma para as duas? Eu falei, não, tudo bem, porque a uma eu vou sair para passear com meu cachorro, fez um sol. Não, mas a pessoa falou, eu não perguntei, a pessoa falou de uma maneira tão natural, assim, que, cara, não é um problema na cabeça deles. Isso não é um problema, tá sol lá fora, faz bem para minha saúde mental, então você para passar com o cachorro, volta, tá tudo bem para você mudar, a gente faz reunião, né, no horário diferente. Então, assim, para várias coisas, isso aqui tá, de fato, eles são bem mais flexíveis nesse ponto aqui. Acho que tem mais uma perguntinha aqui do Felipe. Como incentivar dentro das empresas para que tenham cada vez mais pautas que incentivem o protagonismo masculino durante o período de gestação? Acho que isso é uma coisa legal, hein? Porque isso também é para dar apoio às mães, né? Sim, sim. Ó, do lado de cá, o que eu percebo que tem acontecido um movimento dentro das organizações por exemplo, tem um grupo de mulheres. Vamos pensar assim, Dia Internacional da Mulher. Antigamente era uma coisa muito exclusiva para as mulheres da organização. Hoje em dia se abrem rodas, principalmente, né, rodas de conversas nesses dias, diminuiu um pouco essa questão do brinde, achando que era EB, né, e não é? Então diminuiu a questão do brinde. E abriram-se mais rodas, e que essas rodas não são, por exemplo, exclusivas só de mulheres. Os homens vão lá e participam para entender dores de mulheres, né? Normalmente nas empresas vai falar um pouco de carreira feminina, empoderamento feminino, mulheres na liderança e tal. E os homens vão lá para contribuir com essa conversa. Então eu percebo Dia das Mães, hoje em dia não por mais que o Dia das Mães está chegando aí já, também tem um movimento onde a gente inclui os homens da organização dentro de algumas ações de endomarketing que são feitas. Então, eu percebo os espaços menos segregados, talvez, acho que eu posso usar esse nome, então mais inclusivos. Da mesma forma que no Brasil, pelo menos a gente não comemora o Dia do Homem, né? A gente tem a cultura de comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas não tem a cultura de comemorar o Dia Internacional do Homem, por exemplo. Então, traz o homem para essa pauta do Dia Internacional da Mulher, porque ele também precisa ouvir essas mulheres e contribuir com o que eles acreditam em relação ao papel dessas mulheres, ou como mães, como profissionais, e em todos os papéis sociais que elas ocupam, né? Total. E, Mônica, eu fico pensando o seguinte, igual você está trabalhando, né, no seu período de gestação, praticamente quase até o final da sua gestação. Uhum. Cara, nós sabemos, como adultos, nós sabemos que, né, a gestação é um período hormonal muito forte para a mulher, que acontecem muitas mudanças. E a gente não se discute isso, como, né, suportar e apoiar essas mulheres durante esse período enquanto trabalhando, né? Talvez vocês possam ter uma pauta entre as mulheres, mas acho muito legal ver esses movimentos de tipo, incluir homens nessa conversa para que também, vamos dizer assim, a informação ela fique nivelada para todo mundo. Né? E aí, aí eu acredito que a gente começa de fato a dar passos, né, para falar assim, ok, estamos em pé de igualdade no sentido de, cara, as oportunidades, o entendimento, a empatia, ela acontece dos dois lados. Né? Dos dois lados. Ela só vai acontecer quando a gente vivencia. Isso para qualquer coisa. Eu lembro muito quando a gente fez um trabalho de diversidade e era para a inclusão de pessoas com deficiência. Eu lembro que a gente fez com a Talento Incluir. E a Talento Incluir tem a Tabata, e a Tabata, as três, né? As três, a Tabata, a Ara e a outra moça lá que eu não lembro o nome, as três são cadeirantes, cada uma para uma situação distinta, né? Mas quem atuou muito à frente desse projeto foi a Tabata. E eu lembro que a Tabata falava assim, as pessoas não perguntam pra gente, enquanto cadeirante, o que a gente quer. Por exemplo, eles encontram a gente na rua, em algum lugar, já querem empurrar a cadeira, como se a gente não fosse capaz de empurrar a cadeira, por exemplo. E ela fala, mas eu sei que não é por maldade. É diferente você conviver com uma pessoa cadeirante e você que não convive com uma pessoa cadeirante, ou com uma pessoa com síndrome de Down, ou com uma pessoa com algum outro tipo de deficiência, seja ela física, visual. Então, se você não convive, você não sabe como lidar. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, meu marido não sabia lidar com uma mulher grávida. Então, agora ele está aprendendo a lidar com grávida dentro de casa. Que muda de humor de uma hora para outra, assim, e ele tá em processo de aprendizagem ali também, porque ler é uma coisa, vivenciar é outra. Não, mega interessante isso, porque minha esposa, ela trabalha aqui no Canadá em uma empresa que dá apoio para refugiados.
Então, cara, é um trabalho super bacana. E refugiados vêm do mundo inteiro, cada um com a sua cultura, né? E ela recebeu um treinamento lá justamente sobre isso, sobre assim, como que a gente tem empatia, mas sem pressupor coisas. A gente costuma pressupor muito. E é comum aqui, por exemplo, o Canadá é um país que tem muitos idosos aqui, os idosos são muito ativos. Você vê o pessoal, senhorinha, quando a dor vai fazer compra, você pergunta se ela quer ajuda, se quer ajuda, ela, não precisa, eu tô aqui, eu me viro, eu quero ter minha autonomia, né? Eles são condicionados aqui a ter sua autonomia. Então, assim, aqueles permeiam demais essas informações a respeito de como que a gente lida com as culturas diferentes, com as ideias diferentes, com os backgrounds diferentes, né, que eles falam, com as histórias de cada um de forma diferente, mas que a gente inclua, ao invés de já pressupor alguma coisa, achar que é aquilo e já ir lá querer fazer pela pessoa, sabe? Eu vejo assim, com a questão, né, da gravidez, talvez seja um assunto que a gente não tenha falado tanto sobre isso também. É tão natural, é tão do ser humano isso, e a gente não tem discutido tanto, não discutia tanto, pelo menos, né? Isso antes. Eu acho que vem aumentando, mas ainda tem muito a ser inserido, sabe, nas discussões. Então, por exemplo, coisas simples assim. Não vai de escada, vai de elevador. Cara, mas eu posso usar a escada. Inclusive, é recomendado que a gente use bastante a escada, né? Então, tem algumas coisas nesse sentido. Fui fazer uma consulta recentemente. Meu marido tem assim, se caiu uma coisa no chão, ele, não, pode deixar que eu pego. Não abaixa que eu pego. E aí a física falou assim pra ele, não, você vai deixar ela abaixar para pegar e você já vai chutar um pouquinho com o pé, assim, para ela ainda ter um pouquinho de dificuldade para pegar as coisas. Então, assim, a gente também faz uma suposição de que a gestante, ela não é capaz de. E aí a gente traz isso para o âmbito pessoal ali, com seus familiares, né, dentro da sua casa. E, obviamente, algumas pessoas trazem isso para o âmbito profissional, porque nós somos únicos, né? E eu cheguei a ouvir num determinado momento que eu não ia dar conta de fazer as coisas porque eu estava grávida. Tipo, não, você não vai dar conta. Eu falei, cara, então diminui a minha capacidade de executar uma tarefa porque eu estou grávida? Tudo bem, passei um período de sono aí absurdo, sentia muito sono no início. Mas assim, nunca me senti incapaz ou menos capaz por conta disso. Inclusive, teve períodos que eu falava, meu Deus, estou grávida, preciso às vezes eu até esquecia que eu estava. Não que eu esquecia da Marina, mas eu esquecia que eu estava grávida, eu estava no flow ali das atividades e ia e fazia. Mas eu cheguei a ouvir. Você não vai dar conta. Infelizmente a gente ouve, mas eu acho que, sei lá, conversas como essas nossas aqui ajudam, né, as pessoas. E olha só, a Bianca colocou aqui, ó, estava mentorando um grupo de pessoas e surgiu justamente a pergunta de falar ou não na entrevista. Ela falou que já vai dar aqui o seu exemplo, Mônica, né, para esse grupo aqui. Boa. Não está subindo mais as mensagens para mim, não sei que tilt que deu, mas é uma boa, Bi. Eu acho assim que a gente tem que ter os nossos critérios também. Chega um momento que a gente tem que ter os nossos critérios. E para mim foi esse momento que eu cheguei. Eu falei, eu não abro mão da maternidade, não abro mão da maternidade, não vou adiar mais a maternidade pela carreira. Foi uma decisão que eu tomei. E eu vinha na tentativa e eu sabia que uma hora ia acontecer. Quando que seria, eu ainda não tinha tanta certeza. Mas eu sabia que ia acontecer. E era uma coisa que eu não abria mão. E aí, quando é igual valor, né? Tem coisas que você não abre mão. Então, foram aquelas duas condições que eu não tinha. E foi uma decisão que eu tomei. Eu não vou mais adiar a gestação por carreira, por empregador, por empresa, por carteira assinada. Tipo, eu falei, eu não vou mais fazer, não quero mais fazer isso. Que legal. E aí, acho que tanto essa força sua de pensar te promoveu a estar no lugar hoje que você pode cuidar da sua carreira empreendedora, da sua carreira em P&D, da sua maternidade, tudo junto, misturado, né? Que legal. Gestão hoje feminina, né? Minha gestora hoje, ela ocupa o cargo de diretora de RH e ela não quer ser mãe. Então, ela é uma mulher que decidiu que não quer ser mãe. Então, ela fala, cara, tudo que você tá falando, eu não sei nada, me explica aí. Tipo, tá falando aí dos negócios, não tô entendendo. Porque, assim, não é a realidade dela. E ela tá, assim, vivendo a maternidade junto com a gente, assim. Então, tudo que eu trago de novidade, assim, ela, nossa, que legal, não sabia disso. Sabe?
o universo dela. Então é muito legal porque às vezes eu escuto o contrário, né? Eu escuto assim, ah, não, eu tô no time de fulano de tal, ou eu trabalho com uma gestão que já é mãe, então ela me entende. Então fica assim, putz, então para entender tem que ser mãe também. Se for uma pessoa que não quer ser mãe, ou que não vai ser mãe, ou que ainda não é mãe, não pode entender. Então acho que é importante também essa consciência da liderança, né? Nesse sentido, a Total. representação dela. 100%. E olha só, o Adir Cunha mandou uma mensagem aqui interessante, ó. Um ano afastado do mercado de trabalho não pode atrapalhar o desenvolvimento do profissional? Opa, adoro. Fala você, depois eu falo. Assim, hoje em dia a gente tem outras formas de continuar o nosso desenvolvimento, mesmo estando fora, né, do ambiente profissional. Por exemplo, uma live dessa aqui, né, faz parte do seu desenvolvimento. A gente tem uma série de encontros hoje, de grupos de discussão, de troca, gratuitos, que você pode continuar mantendo o seu networking, mantendo, né, a sua mente ativa ou conectada com o seu mercado, sem necessariamente estar dentro de uma empresa CLT. Então, eu acho que, assim, óbvio, a gente precisa avaliar o quanto a gente está colocando de energia, né, na paternidade, na maternidade, o quanto a gente vai colocar de energia nisso, mas eu acredito que é bem possível, é bem possível. Talvez até mais que dentro de uma empresa, que você fica dentro daquela redoma que é só sobre o seu mercado, sobre o que a sua empresa está dizendo. Quando você está fora, você se permite a ouvir de outras pessoas, de outras áreas, de outros segmentos, enfim. Talvez você consiga até expandir. Faz sentido? Exato. Faz super sentido. E eu vou tocar muito nesse ponto dentro do trabalho. A gente que trabalha com educação, com aprendizagem, a gente sabe que as pessoas ainda... Existe um tabu muito grande de usar o tempo de trabalho para se desenvolver. Tem líderes e tem empresas que olham ainda torto para alguém que abre o YouTube para olhar um tutorial para fazer alguma coisa melhor no trabalho, por exemplo. Então, eu percebo que as pessoas dentro da organização elas se desenvolvem menos. Porque normalmente elas não inovam no trabalho que elas estão fazendo, elas ficam fazendo o trabalho repetitivo. Então, sempre que chega alguém novo na empresa, eu falo, cara, aproveita que você não tem o viés, né? Que não tem vício ali, olha, traz novidade, porque se você sentar na cadeira, começar a replicar o que todo mundo já faz aqui, a gente não vai melhorar o processo. Então, eu percebo que dentro da organização ainda se tem uma cultura de pouco inovar. E quando eu falo inovar, não é trazer o robô não para dentro do negócio. Quando eu falo em inovar aqui, é olhar para o processo que eu conduzo e entender se esse é o melhor processo que eu estou fazendo. Então, eu percebo até menos desenvolvimento, dependendo do profissional. Obviamente que isso vai, né, vai variar. A pessoa também fica tão, né, atolada de trabalho, de um monte de coisa de entrega para fazer que nos permite desenvolver, né? Ou desenvolver sem os vieses, que é a entrega do trabalho. Exatamente. É super possível, é super possível. Aliás, falando em desenvolvimento, em junho tem a CBTD, só que você vai estar nos últimos dias, né? Eu vou estar nos últimos dias e eu vou palestrar no segundo dia. Olha que exemplo maravilhoso, que legal. Sim. Já estou conversando com Marina, estarei no palco lá à tarde, no dia 22, para falar das 10 atitudes do profissional de TD parceiro do negócio nos finalmente, assim. Nos finalmente. Vamos ver. Cara, assim, eu não tenho dúvida que você vai ser muito abençoada nessa oportunidade, nessa palestra, Mônica, porque alguém aqui pegou e já comentou sobre isso, sobre inspiração. Ó, Bianca Souza. Bianca Souza só colocou inspiração. E, de fato, eu acho que precisa ser uma inspiração. A gente se inspira, né, na batalha, nos exemplos das outras pessoas. Eu tenho certeza que ter você lá no palco da CBTD, gravidíssima, e falando, e ali disposta a compartilhar, acho que vai quebrar muitas barreiras aí. Por exemplo, como essa. Peraí, você está grávida, você é capaz? Eu não sou capaz quando eu toco a minha empresa, eu dou palestra fora e surfo ainda, se abusar. É isso aí. Bom, e sem contar que para a gente, como profissional de TD, estar no CBTD é realização de sonho, Total. né? Então, poxa, vai ser incrível. E poder dividir com a Marina vai ser maravilhoso isso, nossa. Ai, que demais. Ó, primeira experiência de palco, né? Gigantesca. Segunda, porque O grupo Troca, né? eu fiz o Troca recentemente, assim, nossa, me emocionei muito,
porque a Isabela não combinou comigo como ela ia me chamar, e aí, eu esperando ela me chamar, ela falou, ela não vem sozinha, ela vem com a Marina, aí eu já entrei chorando. Ah, que demais, que Aí eu demais. Olha falei, só. começar a palestra chorando, gente. Ó, mais uma pessoa colocou aqui, ó, a própria maternidade nos possibilita desenvolver algumas competências, como resiliência, lidar com incerteza, com improviso, empatia. Ixi, tem coisa demais. Verdade. Ó, uma coisa que eu senti, tá? Eu acho que é muito legal, porque tem mulheres aqui. A gente sempre ouviu falar muito de sororidade, mas eu senti sororidade a primeira vez gestante. Onde uma outra mulher gestante, ou uma mulher que já foi mãe, ou que já tinha passado pelo processo como um todo, eu senti a verdadeira sororidade. A gente fala muito de sororidade, né? Vê muito falar sobre isso, mas eu senti a primeira vez gestante. Falar assim, puta, agora eu entendi o que é sororidade. É, Senti, sabe? De falar assim, cara, é real, ela tá entendendo o que eu tô falando, ela tá ali dando o ombro dela pra mim. Porque a gente passa por muitas coisas, igual agora. Tipo assim, não é que eu tô tranquila, eu não tô tranquila nenhuma. Agora o que só tem na minha cabeça é parto, 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 parto. E assim, tipo, até o dia né, a ansiedade aumenta, você quer que chegue, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa de tantos relatos, né? Sobre partos, a gente vê sobre violência obstétrica, é tanta uhum. coisa que a gente vê que nesse final eu só tô assim, meu Deus, o parto, 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 parto. Aí assim, eu tô muito bem assistida, tô com uma equipe humanizada, tô com doula, tô com tudo. Mas, gente, a nossa cabeça cria gatilhos na gente assim que é surreal. E é justamente como foi colocado aqui, são incertezas que a gente tem e você precisa aprender a lidar com isso, né? Uhum. E que baita, né, situação para você desenvolver essa habilidade, né? De como lidar com esse, assim, eu lembro que, cara, de novo, né, minha experiência, né, como pai, eu era bem mais novinho. A preocupação era saber se eu tinha pegado tudo para levar para a maternidade ou se eu, né, a gente tinha feito tudo no quarto e tal. Mas eu tenho certeza que na cabeça da minha esposa passavam milhões de outras possibilidades, né? Era o corpo dela, ela sentindo ali as dores, a ansiedade e tal. E realmente, assim, eu acho que a gente deveria só, como é que eu posso dizer, enaltecer ao invés de ser o contrário, de achar que não é capaz, que não dá. Porque tudo o que acontece, se a pessoa ainda faz, né? Uma vez eu recebi um memezinho pelo WhatsApp, naquele grupo da família e tal, é que assim, né? Cientistas comprovam, né, aquelas notícias, né? Agora é fato, cientistas comprovam que a pior dor do mundo não é a do parto, é de um homem com gripe, né? Porque o homem fica com gripe, ele se acaba, né? Ele, tipo assim, não faz mais nada, né? E a mulher grávida tá indo dar palestra, tá trabalhando, tá fazendo as coisas, né? Eu acho que nesse papo também de quando a gente olha para carreira e maternidade, eu acho que uma dor que é muito grande e no passado eu acho que era o que me impedia de talvez ter mãe antes, essa questão da licença maternidade, né? Porque a gente vê muitos casos de mulheres que saem de licença maternidade, ao retornar à licença maternidade, passa aquele período ali de estabilidade, ou às vezes nem passa e é desligada. Porque a gente sabe que é um tempo fora da organização, as coisas acontecem muito rápido, Uhum. mas a mulher volta e esse lugar dela não existe. Então, eu acredito que é um tabu ainda que existe muito. E quando você toma a decisão, é por isso que eu acho que é muito, muito legal quando você escolhe que é o momento de você ser mãe ali, de você falar, não, independente do que acontecer, essa é a minha decisão. Então, foi uma coisa que eu trabalhei muito aqui. Então, eu tô com tudo muito organizado, com um time muito preparado e assim, acreditando que eu acredito muito na empresa que eu trabalho, na liderança que eu tenho, e se eu quiser voltar, porque eu falo isso para eles aqui, né? Falo assim, gente, se eu voltar, e eles falam assim, não, mas você vai voltar. Eu não sei o que vai acontecer com a minha cabeça depois que tudo isso acontecer. Eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu venho para cá todo dia porque eu amo o que eu faço. Eu gosto, tá? Que eu gosto de impactar as pessoas, eu gosto de fazer a diferença. Obviamente, preciso do salário no final do mês, senão também, né? Não é hipócrita dizer que eu não quero dinheiro, óbvio que eu quero. Mas eu amo o que eu faço. Mas quando eu comecei a conversar com eles que, olha, tá chegando, pode ser que. Eu não sei o que vai Sim, acontecer sim. a partir do onboard.
do onboarding em si, que é eu entrar em treinamento e desenvolvimento de ter uma filha em casa, que é uma coisa que eu sempre quis e que eu acho que a licença maternidade é muito pouca, né? Então, eu falei assim, é muito São 4 meses, né? obrigatoriamente 4 meses, empresas cidadãs chegam a 6 meses de licença. Isso. E aí, aqui no Brasil, tem essa prática de ter mais um mês de férias, né? E acaba ficando um pouco. Então, a gente olha para o mercado. Vamos pensar numa condição de 6 meses de licença, mais um de férias, mais não sei quantos dias lá de alguma coisa. Estou falando de quase 8 meses, né? Fora de uma cadeira de uma organização, assim. Então, tanta coisa pode acontecer em 8 meses, de mudança de estrutura, de mudança de projeto, de tanta coisa que pode acontecer, e sem contar o outro lado também, porque com o nascimento de um filho, nasce uma mãe. Sim. E eu falo, cara, eu amo o trabalho, mas assim, eu escolhi ser mãe agora, e eu quero viver isso da melhor forma possível. Eu não sei como vai ficar a minha cabeça. Sim. É a única certeza que eu tenho, eu falo assim, eu não sei. Quando acontecer, eu conto. E aí eu acho que pode até ser um bom gancho para uma pergunta que a gente tinha, né, combinado antes aqui, sobre essa questão hoje em dia do trabalho remoto, híbrido, né? Uma coisa que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era bem mais difícil ter essa discussão do que hoje em dia. E, né, a gente tem aqui um público majoritariamente da área de RH, T&D, que são pessoas administrativas, que não têm eventualmente aquela obrigatoriedade de estar todo dia no escritório para realizar seu trabalho. Como que você vê isso? Você acha que assim, isso ajuda até, de repente, essa dúvida ficar ainda maior, porque as possibilidades agora são muito maiores do que antes com relação à volta do trabalho? Olha, eu vou trazer primeiro o meu cenário e depois falar um pouco sobre isso. O meu cenário hoje, ele não é híbrido. O meu cenário hoje é 100% presencial. Então, eu estou na empresa de segunda a sexta-feira. Então, pensando numa mudança vamos pensar, acabou minha licença maternidade hoje, tenho que voltar e deixar um bebê de 5 meses, talvez, né? 5, 6 meses em casa, eu vou falar, ai meu Deus, eu vou ter que ir todo dia passar. Não, eu quero que vocês entendam que não é assim, puta que saco meu trabalho. Não. Não. É falar assim, cara, eu tenho que fazer um deslocamento. Eu vou trabalhar 8 horas por dia com o que eu amo, mas eu vou ficar 8 horas distante, sem dar uma espiadinha, assim, sabe assim? E isso dói um pouco. Para quem tem o modelo híbrido, Mônica, eu acredito que facilita a vida. Porque por mais que você esteja ali focada no seu trabalho, mesmo que você tenha alguém que esteja ali te auxiliando com o bebê em casa, o fato de você estar junto e indo nesse formato híbrido vai ajudando você a fazer essa transição, porque não deixa de ser transição, né? A mesma forma que eu tô falando, quero trabalhar presencialmente até dia 30 de junho. E aí eu vou para casa. Se tiver que fazer alguma entrega online, putz, eu vou super fazer essa entrega online, mas a ideia é ir me desvinculando até não ter nenhum trabalho para eu fazer essa passagem. Ou seja, estou fazendo uma transição para a chegada de. Quando é o dia de voltar, eu entendo que essa transição também é importante, que é o que aconteceu na pandemia. Veio a pandemia, no dia seguinte todo mundo foi para casa. E foi ruim, não foi bom para todo mundo falar, como assim trabalhar em casa todo dia? E quando teve o retorno, poucas empresas pensaram no retorno mais humanizado, né? Não, a partir de amanhã você está aqui, no presencial de novo. E o quanto que mudou mentalmente, né? As condições psíquicas das pessoas nesse período de pandemia mesmo. Então, eu acho que tudo precisa de um processo de transição. E aí eu acredito que as empresas podem começar a pensar um pouco nisso, sabe? Da mesma forma que a gente faz uma transição para ir, uma transição para voltar. E eu acho que, assim, né, a gente está falando aqui do impacto direto, né, na carreira da mãe, mas, de repente, se o cônjuge tem uma questão de trabalho híbrido também, ou remoto, pode ficar, então, enfim, né, dar o espaço para que a mãe possa voltar para o trabalho. Enfim, são várias as condições. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, me parece que deixou, sim, mais flexível, com mais possibilidades. Eu acho que até para ter conversas mais abertas sobre isso, né? Porque antes era meio tabu, né? Não pode. É aquilo que você falou. As pessoas tinham medo de falar que queriam engravidar, ou tinham medo, enfim. Agora eu acho que pode se quebrar esse tabu, né? De engravidar trabalhando, né, Ron? Eu passei por isso, de estar numa empresa, falar assim, queria engravidar, mas ainda não é a hora.
E por trás desse não é a hora, a gente vai entendendo depois em terapia que não era a hora para o meu corpo, não é que não era a hora para minha família, não é que não era a hora que eu queria. Era a hora que eu entendia que para aquele lugar que eu estava trabalhando não ia fazer sentido, entendeu? É, Então, é. É um nível de pressão que não precisaria existir, né? exatamente, a nível de pressão que não precisaria existir. Mas existe, e aí vem um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar também. Porque a gente fala a empresa. Mas quem que é a empresa? Quem que é a organização? São as pessoas. Então a gente está falando de modelos mentais de pessoas que estão ali. Então você vai ver oscilações. Então, assim, acredito que tem a conduta da empresa, tem a conduta da empresa. Mas a gente está falando de modelo de gestão também. Então, líder, quem trabalha com recrutamento e seleção, sofre muito com isso. Porque vai ter líder que vai alinhar fazer o alinhamento do perfil ali e vai trazer pontos do tipo, eu não quero mulheres entre tantos anos e tantos anos, porque, se não tiver filhos, porque vão engravidar. Ou, se tiver filho em idade até tal ano, é bom a gente repensar. Ou ficou ali as duas pessoas finalistas e aquela pessoa que tem um filho lá de 2 anos de idade, eu não vou trazer porque ela vai ter que sair para levar o filho no médico, entendeu? Então preciso de alguém que não precise sair para levar o filho no médico, por exemplo. Então a gente vê coisas nesse sentido ainda no mundo corporativo. E aí, dependendo de cada área, vê um pouco mais. Eu sei que o recrutamento e seleção acaba sofrendo um pouco mais, porque eles têm que perto, né? ver muito de perto. Muito de perto. E aí, e ali é um momento crucial, porque é onde, primeiro, eles alimentam a nossa área no sentido, cara, foi fazer alinhamento com X líderes e o mindset é esse. Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? E tem também a questão de, ali na hora, qual o feedback, como que esses recrutadores estão preparados para contornar, para reverter essa situação ali na hora desse alinhamento de perfil, ao invés de acatar, né? Não, Esse alinhamento. total, Moniquinha. E olha só, para quem acompanha a gente aqui há mais tempo, sabe que, né, tanto a gente aqui do Treino Raiz quanto a Mônica, nós somos louquinhos dos indicadores de T&D, né? A gente adora falar de indicador de T&D. E às vezes as pessoas, né, chegam para a gente, né, perguntam assim, nossa, mas como é que eu faço para conectar o T&D com o negócio, para fazer a gente ficar mais próximo? Olha só que baita desafio de negócio que é o recrutamento e seleção, né, dependendo das áreas, que pode estar sendo impactado por pensamentos e mentalidade de liderança nesse sentido, que eventualmente algumas ações de treinamento, de educação corporativa, né, não falo só treinamento, mas de repente rodas de conversa, abertura, enfim, para ajudar, né, esses líderes a ir tangenciando esse modelo mental para abrir espaço para mais profissionais. De repente você fala assim, a gente não está achando profissional. Não, não é que não está achando. Você também está colocando algumas restrições que não fazem sentido, né? Dessa ação com SLA né, estourado, quais são? Vamos analisar por que essas... Aí você vai estratificar esse dado lá, você vai ver que talvez tenha alguns desses requisitos aí que são meio taxativos, né? São meio taxativos e como eu disse aqui já passou da hora da gente não ter mais esse tipo de discussão, né? Falar, quer dizer, não ter no sentido de cara, a coisa tem que ser normal, não deveria fazer diferença, né? Aqui, eu estou assim, podendo experimentar algumas coisas bem diferentes aqui no Canadá, porque a cultura aqui é bem diferente. Por ser um país que recebe muita gente de fora, um país novo e recebe muita gente de fora, então eles costumam a ter algumas regras para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Por exemplo, você manda... as empresas elas não podem perguntar onde você mora, por exemplo, numa entrevista, para não ter nenhum viés de nossa, eu moro naquele bairro, naquele canto e tal. Idade também não se pergunta. Assim, idade aqui é um fator praticamente irrelevante numa contratação. Você vê pessoas com mais idade entrando em cargos iniciais nas empresas porque está começando uma nova carreira e está tudo bem. Com líderes mais jovens, cara, é extremamente comum esse tipo de situação aqui de caso. E com questão com as mulheres também, não se pergunta, né, se a pessoa quer falar, se está grávida, se não está, e se está, tá tudo bem, tira, depois volta, enfim. Já tem um modelo de naturalidade com essas diferenças muito interessante de ver, muito interessante. Tudo bem, é um país menor, tem 40 milhões de habitantes, o Brasil tem 220, então né, pode ser que aconteça num canto ou no outro, mas de maneira geral é interessante ver como é que eles pensam. Tudo bem, tem as leis, né, para ajudar a orientar as empresas, mas é bem bacana.
Faz todo sentido. E conecta muito com aquele ponto da diversidade, né, Rô? O desconhecido, se eu não conheço, se eu não vivencio, se eu não experimentei, fica difícil de entender. E Sim. quando, por exemplo, não que eu acho que o Brasil não tenha tanta diversidade, né? Eu acho que a gente tem a gente poderia aprender tanto, com tanta coisa, né? Acho que a gente é um pouco mais lento nesse sentido de talvez respeitar as diferenças, né? Acho que a gente fala muito das diversidades, dos pilares de diversidades como um todo, trazendo aqui o pilar mulher, mãe, maternidade, mas a gente faz pouco ainda. E a gente faz pouco porque parece que a gente quer fazer a melhor ação do mundo para sair na foto do LinkedIn, na revista XPTO, quando você poderia estar aqui na hora do café, reunido com 10 mulheres que estão passando por situações parecidas e trocar. Esses dias eu ouvi, cara, numa apresentação, uma pessoa falando assim, que o LinkedIn atrapalha o LinkedIn. É isso. E, É cara, né? É um pouco disso, assim. A gente pode fazer muito mais com menos, e aí não é aquele papo de redução de custo, é ser mais simples mesmo nas nossas ações e ter um impacto muito maior. Às vezes as pessoas só querem ouvir. E um exemplo disso foi esse podcast que a gente fez aqui, que foi maravilhoso. Foi Aliás, uma. conta um pouco mais dessa história. Eu gostei, eu estava para te perguntar isso, mas a gente entrou em outro assunto. Conta um pouco mais dessa história do podcast, que, meu, sensacional, que ideia bacana. Foi uma roda com mulheres, mães, todas mães, a única futura mãe nessa roda era eu. E a ideia era falar um pouco. Então, tinha vários tipos de mães, né? Então, uma mãe solo, uma mãe com uma parceira, uma mãe com parceiro. Então, vários tipos de mães ali. E cada uma contando sua história, suas dores, suas angústias. Então, por exemplo, teve um ponto que foi muito legal de uma mãe, que ela trouxe, assim, essa questão, quando você falou assim que, né, foi ali enquanto a sua mulher estava trabalhando, quando vocês chegaram aí, você estava assumindo ali as responsabilidades da escola e tal. E ela falou que enquanto ela não entendeu que o marido dela ia fazer do jeito dele, que não ia ser do jeito dela, e que ela tinha que entender que o jeito dele não era igual ao jeito dela, mas era o jeito que ele tinha para entregar ali naquele momento, e ela tinha que respirar e falar assim: deleguei, ele vai fazer e tá tudo bem. Ela ia continuar sobrecarregada com as funções da escola, da educação, da hora do banho, enfim, de uma série de coisas. Então, foi uma conversa entre mães em formato de podcast, mediado por uma psicanalista que é especialista em maternidade, mas com esse ponto de ouvir, assim. Então, a gente pegou mulheres de empresas diferentes aqui dentro do ecossistema, com realidades diferentes, com sistemas de famílias diferentes, e fomos papear sobre isso. E elas falaram: cara, poderia ter mais 3 horas a gente falando sobre isso. Primeiro que gera essa conexão, essa questão da sororidade, ela fica muito visível. E aí uma mãe olhar para outra e fala: nossa, achei que só eu passava por isso, e a outra se conecta com aquilo. Então é um momento onde você para, foi um momento onde você parou 1 hora do seu dia para falar de coisas que quem não era mãe ali, por exemplo, não ia saber do que elas estavam falando, né? Elas foram falar ali da realidade delas, do dia a dia de mãe, e que fez muito sentido. E que é um negócio simples, elas foram falar de como que é ser mãe, filhos de idades diferentes. Então eu tinha mães ali com um único filho, mães com 2 filhos, com diferença pequena, com diferença maior. Então teve um momento de conhecer, as pessoas se reconheceram ali. E Porque esse tinha muita gente. podcast ele ficou distribuído para todo mundo do grupo de E você, da empresa. agora na sexta-feira, como uma das ações do Dia das Mães, para todo o público. Olha que demais. É. É o que você falou, simples de ser feito. Eu acho que quando conta a história real ali de quem está no dia a dia, talvez tenha um impacto ainda maior, né? Muito. Você vai falar aquela no elevador que eu não sei o nome, mas eu vejo ela no elevador todo dia, sabe? E aí eu acredito que também ajuda. Eu costumo brincar, né? Eu falei que a gente usa pouco o poder que a fofoca tem dentro das organizações, né? E eu acho que esse tipo de coisa é aquela que gera um burburinho, que faz com que as pessoas conversem nos corredores a respeito do assunto. Isso. Né? E eu acredito que é o tipo de conversa que a gente precisa promover mais. Eu lembro que quando eu estava com a Thalita conversando sobre a gente, né, voltar a fazer lives esse ano, a primeira pessoa que veio na cabeça falou: cara, temos que falar com a Moniquinha de novo, porque o papo sempre flui, é muito legal.
E ela está num momento muito bacana agora de carreira, né? Ah, legal, então vamos maturar. Aí depois eu falei, pô, o tema não podia ser outro, podia ser Dia das Mães, mas a gente fazia em maio com ela. A Thalita, pô, adorei, vamos fazer. E a gente está aqui, eu acho que é uma maneira assim. Por ser mãe, eu falei isso para ela no dia. Eu falei, tá, né, eu fui fazer, fiz as palestras que eu fiz aqui recentemente, mas nenhuma foi assim, Mônica, quero te convidar porque você é mãe, né? É. E a Thalia mandou assim, vai ter uma live especial Dia das Mães, como você tá nesse momento. Eu falei, nossa, meu primeiro convite como mãe, a gente nunca esquece. Eu falei assim, a gente nunca esquece. Ela, nossa, e tal. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, você tem noção que eu recebi um convite porque eu tô grávida? Olha que demais. Porque Vai ser meu lado. ao contrário, puta, não vamos chamar fulano não, porque tá grávida, né? Então foi totalmente ao contrário, assim, então foi muito legal. É, o que você falou, né, quando a gente começou o bate-papo, né? Tô assim, ó, só na luta, mas estamos vivos, estamos seguindo aqui, porque os desafios são grandes, né? É verdade. E assim, pensando, né, no que vem pela frente, com relação à sua carreira, à maternidade. Eu sei que você já falou um pouco que às vezes não dá para ter muito bola de cristal e saber, né? Mas assim, se você pudesse deixar, sei lá, uma mensagem assim para o pessoal, para as mulheres que estão seguindo a gente aqui, que estão acompanhando, que querem, né? Ou que estão pensando naquele íntimo. Você falou, muitas das mulheres do podcast falavam coisas e a outra olhava, nossa, mas acontece com você também? Mas é assim também? Eu tenho certeza, né, que isso que você está passando e compartilhando aqui, talvez muitas pessoas pensaram caladas, sozinhas e sem esse lugar de troca, né? Como você vê assim para frente? Você imagina que as nossas empresas elas vão caminhar para um ambiente mais aberto, que o fato dessas mulheres falarem, não, cara, isso para mim é um valor e eu vou buscar empresas nesse contexto, é algo que vai acontecer com mais frequência? Como que você vê isso, pelo papo que você tem tido com as mulheres por aí? Eu acredito muito no poder de transformação que as pessoas têm em qualquer lugar que elas estão, né? E como as organizações elas são feitas de pessoas, só depende da gente, né, Ron? Da gente como profissionais dentro dessas organizações. Então, eu percebo um caminho, mas é igual no passado, né? Se as mulheres não tivessem rasgado os sutiãs lá no passado, talvez a gente não estaria aqui tendo essa live hoje. Então, existem lutas, são lutas diferentes? Eu acho que são lutas diferentes. Eu acho que muito mais dialogadas agora, né? Muito mais trazer para a pauta essas discussões e provocações. A gente vive ainda num mundo corporativo, né? Muito com medo de falar o que a gente pensa, de trazer a nossa opinião, de concordar ou discordar com alguma coisa. E a gente precisa começar a fazer esse movimento. Há consequências desse movimento hoje no cenário que a gente está? Há consequências. Porque, mais uma vez, são pessoas com mindsets e como é que é influências, experiências diversas. Mas se a gente não tentar, a gente vai continuar replicando. Vai ser mais ou menos aquele caso que a gente falou que a Jay perguntou, né? Mas a pessoa ficar um ano fora do trabalho, ela não vai ficar estagnada ali no processo de desenvolvimento? Depende da pessoa. Sim. Então, a mesma coisa, se a gente não tentar, a gente não vai abrir espaços para essas discussões. Então, essas discussões têm que acontecer. E não precisa esperar o RH criar essas discussões. As pessoas podem se juntar e começar a fazer essas discussões informais. São assim que grupos sociais nascem, né? Os grupos sociais nascerão assim, de conversas informais. E por que a gente não consegue fazer isso dentro das organizações? É óbvio que existe um trabalho muito forte de uma área de pessoas dentro de uma organização, porque é a área que vai influenciar ali um board, é uma área que vai influenciar talvez uma liderança a pensar diferente em alguma coisa, mas eu acredito, assim, eu acredito muito nas pessoas, né? Então, enquanto me contrário, então eu acredito nesse processo de mudança. Acredito que ele vai ser rápido? Não acredito que ele vai ser rápido, porque quando a gente olha para a história, ela não é rápida, não é à toa que a gente tem que ir na ONU assinar lá pacto global dizendo que vai até 2030, né? Uma das ODS lá, a Jana estava aqui, uma das ODS, a Jana cuida de ISD, que ela sabe dessas coisas mais do que eu, para ter mais mulheres na liderança até 2030. Se fosse uma coisa para ser natural, a gente não precisava assinar
acordo público, né? Compromisso público, assumir compromissos públicos. E hoje as empresas têm que assumir compromissos públicos para poder engajar em certas ações. E aí, voltando lá no podcast, teve uma moça do podcast que ela retornou ao trabalho agora. E não que ela retornou de licença, ela retornou depois de 7 anos dedicados exclusivamente a ser mãe. E na conversa ela traz um pouco sobre isso. Não, eu voltei depois de 7 anos, eu estou muito feliz, porque eu precisava. Ela falou assim, foi por mim que eu voltei. Eu precisava sair de casa, eu precisava me sentir útil, eu precisava sentir que eu estava contribuindo para algo que não fosse somente a maternidade. E foi uma das pautas também, uma mulher, mãe de 2, diferença de 2 anos entre um e o outro, e que ela passou 7 anos fora do mercado de trabalho, se dedicando exclusivamente à maternidade. Retornou recente, não tem 2 meses que ela retornou. Olha, que demais aí, para quem perguntou, né, se passar um ano fora, como é que fica, a pessoa passou 7, né, e retornou. Acho que, daí, de novo, vai depender de cada um, né? De quanto a gente se conecta ou né, busca o aprendizado, busca esse crescimento constante. Cara, que demais, que legal saber disso. Minha esposa, ela ficou 2 anos fora do mercado. E quando ela voltou, ela decidiu ainda voltar mudando de profissão ainda. Então, ela voltou a estudar, mudou de carreira, né? Voltou a estudar, fez outra formação, iniciou uma nova carreira. Eu tava a fim de dar um refresh mesmo, assim, sabe? E foi interessante viver isso do lado dela, porque eu acompanhei, de certa forma, esses desafios, né? De recomeçar numa carreira. Né? Recomeçar numa carreira. Mas é possível. É possível dar um pouquinho de trabalho, mas dá. Se eu quiser recomeçar de carreira agora também, vai dar um trabalho. Então, mas é possível. E assim como você falou, Monique, eu acho que existem coisas muito mais simples do que a gente imagina que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, como pessoas, como sociedade, e aí refletindo isso dentro das organizações. Gente, se o RH não está puxando a conversa, puxa você, né? Vai lá. Aqui nas conversas de one-on-one, né? A gente acabou de lançar a ferramenta para o one-on-one e tal. Aí a gente, obviamente, a gente está focando em quem? Na liderança. A gente quer empoderar o líder. E aí tem gente que chega para mim e fala assim, mas meu líder não me chamou para o one-on-one ainda. Eu falei, e assim, eu falei, por que você não chamou? Porque a ferramenta permite eu chamar de qualquer lado. Aí eu falei assim, então você sai daqui com o compromisso que você vai chamar ele para essa one-on-one, por favor. Então é isso, cara. Se o RH não está fazendo, chamou o RH para fazer. Mas então, eu vejo sim, sabe, que a gente vai poder conversar mais sobre o assunto, vai poder espalhar mais a mensagem sobre o assunto, de coisas que eventualmente não é conversado. Cara, eu falo, por exemplo, por mim, a minha educação. Eu nunca tive uma conversa, né, com meus pais ou na escola, qualquer outro lugar, justamente sobre a maternidade. Ah, vê, a mulher fica grávida, 9 meses depois nasce o bebê, joinha, passei na prova. Era isso. Meu marido fez assim, quando ele descobriu que era menina, a gente descobriu que era menina, meu pai é pai de 4, né? Nós somos em 4. E ele falou, não tem ninguém para comer, não tem um amigo que é pai, né? Ele tinha um amigo, mas a filha dele já tinha mais de 16 anos. Tá? Ele falou, não tem ninguém aqui do meu entorno que é pai, assim, nos últimos 5 anos. Meu Deus, vou conversar com o seu Orlando. Ele chama meu pai de seu Orlando. Ele falou assim, vou conversar com o seu Orlando, né? Aí ele foi pro meu pai, né? Ele falou assim, seu Orlando, ele chamou meu pai pra sair e tal. Falou assim, seu Orlando, me conta aí, né? Como que é ser pai de menino e tal. Aí meu pai contou só as coisas boas e tal. Ele, não, seu Orlando, eu tô aqui, na verdade, dos perrengues, das coisas difíceis. E meu pai é muito tranquilo, né? E é a criação dele. Meu pai não vai entrar nesse viés. Meu pai falou, não, tudo se resolve, que não sei o quê. E ele falou assim, amor, mas eu senti falta de alguém de conversar comigo e falar assim, olha, tem isso aqui, mas tem isso daqui também, sabe? Porque a gente vê muito isso para a mulher. Então, a nossa discussão em casa é um pouco disso, né? No meu caso, tinha muita coisa sobre filhos. Daí eu cheguei em algumas coisas que falam um pouco sobre a mulher nesse processo. E o meu marido, o Michael, ele fala assim, mas tem pouca coisa para o homem nesse processo também de se conectar com a paternidade. Então, assim, ele está buscando algumas coisas, tá, mas ele fala, é muito pouco. Ainda se fala muito pouco. Exatamente. Como a gente se envolve pouco, então vamos lá, vou fazer uma linha do tempo aqui. Como eu me envolvi pouco com o assunto durante a minha infância, me envolvi pouco durante a minha paternidade, porque minha esposa que ficava mais com os nossos filhos, etc., eu trabalhando, estudando,
Por exemplo, em algum momento eu li numa empresa como líder, o meu pensamento vai ser, putz, é coisa para mulher, eu não participei, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento. Agora, a partir do momento que a gente cria essas conversas, abre espaço, igual você falou, que eu achei muito bacana. Você vai fazer as ações para as mulheres, mas homens também são bem-vindos para poder vir, entender, etc. Você começa a ampliar a mensagem. E aí começa a ter, de fato, empatia. Mulheres no convívio deles, né? Sim. Em alguma forma, de alguma forma, ele tem conexão com outras mulheres. Seja parceiro, seja tia, seja mãe. Então, eles vão ter esse ser humano mulher, né? Sim, Naquela... e exatamente. E aí eu acho que a gente começa, de fato, mudar, porque a gente pode pressupor que a pessoa está tomando a decisão por exemplo, no caso que a gente comentou, de um líder não querer contratar mulher por conta disso, porque a pessoa é má, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes é simplesmente ela não foi educada a lidar, ou a entender, ou a compreender as nuances, que todos nós temos, né? E é mais um ponto para a gente estar preparado enquanto... É por isso que eu falei, né? Quanto que os recrutadores, por exemplo, no momento de alinhamento de perfil, está pronto para dar um feedback nesse sentido, para fazer um contraponto? Ou quanto está chegando essa informação também para as formações de líderes dentro de educação corporativa? Porque às vezes a gente está querendo trazer a inteligência artificial, né, o chat GPT como conteúdo para o treinamento de liderança, nada contra, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia sim, mas a gente precisa falar de coisas mais simples como essa, sabe? Sim. Tipo, de mindset, coisas simples, no sentido de falar assim, olha, a gente precisa incluir as mulheres. Não só mulheres na liderança, mas as mulheres mães, mulheres que recém voltaram de uma licença, por exemplo. Total. E a gente não faz isso. E a gente, mulher, e a gente, área de educação, às vezes esquece de fazer isso também. Né? Fica tão no dia a dia com as coisas que esquece de falar, peraí, talvez as outras pessoas não saibam ou não tenham tido contato e a nossa missão levar. E, assim, para a gente fechar, porque já tá... Nossa, cara, quando o papo é bom, o tempo voa, né? E eu sei que você tá cansado e também depois de dia de trabalho. Eu acredito muito, assim, nos temas, nos motes da CBTD, porque eles, de uma certa forma, ali, representam um pouco do que está sendo falado no mercado. E o mote para esse ano é humanização, né? A gente vai falar muito sobre humanização lá na CBDD. E eu não tenho dúvida que esse talvez seja um dos tópicos de maior essência de humanização, né? Que impacta realmente a vida das pessoas, né? Nas organizações, nas famílias, de todas as formas que né, a criação de um filho. E, cara, muito bacana poder receber você aqui para a gente falar nesse mês especial. Uma hora falando. Oi? É. Uma hora falando. Nossa, eu ainda vou poder ver que eu vou ir para a CBTD, né? Para a gente estar por aí e vou ver a Moniquinha grávida. Deus quiser, você vai me ver. Vai sim, ele vai permitir que você dê esse exemplo maravilhoso lá no palco, porque eu acho que é sobre isso, é sobre, né, a maternidade é algo natural, é algo humano e, cara, de maneira nenhuma isso deveria diminuir qualquer capacidade sua. Muito pelo contrário, né? Aumentar. Então, acho que estando lá vai ser tipo um tapa na cara da sociedade, como dizem. É desafio, né, Rô? Porque é um inspira, tem 15 minutos. Eu quero ver eu trazer um conteúdo em 15 minutos. Então, tô nesse desafio. Vai sim, você vai arrasar, não tenho dúvida. Vocês estão acompanhando a gente aqui, ó. Oi? Tô focada nos TED Talks, sabe? Para me inspirar, porque vai ser desafio falar em 15 minutos. Eu costumo, né, quando eu tô com um processo criativo meio bagunçado, assim, nada sai, eu começo a me impor esse tipo de pressão de tempo. Acho que quando a gente está com a pressão de tempo, o nosso cérebro trabalha de uma maneira mais aguçada, sabe? Então, sei lá, às vezes eu faço um compromisso público do tipo, então até amanhã eu resolvo isso aí. Caraca, eu tenho que dar um jeito. Então, a pressão, pelo menos no meu caso, ajuda a minha mente a dar umas borbuladas de ideia, assim. E talvez essa pressão do tempo, cara, 15 minutos não é muito tempo. Mas dependendo de... né? Mas ao mesmo tempo Tô fazendo um exercício agora lá de fisioterapia que dura 1 minuto.
Cara, eu falto não aguentar terminar o 1 minuto. E eu falo, tá vendo que... Aí eu fico fazendo correlações. Eu falo, cara, às vezes eu não aguento... É muito tempo 1 minuto para ficar fazendo esse movimento aqui com a perna e tal. Mas, cara, 15 minutos, então... Imagina se fosse 15. Então, você Nossa, começa... ó, o papo aleatório aqui. Eu fui inventar esses dias, uma pessoa amiga minha falou assim, nossa, eu fui fazer um exercício que é você ficar encostado na parede, assim, você fica sentado numa cadeira invisível, né? Tipo, Ah, tipo um agachamento. só que você fica encostado na parede como se estivesse sentado numa cadeira, só que com as costas na parede. Uhum. Moleza, pô, tá com a costa na parede tranquilão. Fica 10 minutos. A pessoa, você é louco, eu tô morrendo aqui para ficar 1 minuto. Aí eu cheguei em casa, fui tentar fazer, menino. É isso. Que desespero. Não Então, passava 15 minutos é muito tempo. muito, mas você vai arrasar lá, eu tenho certeza, viu? Vou me organizar. Cara. Super obrigado pelo seu carinho aí, mesmo diante de tanta correria, tá tendo esse tempinho para falar com a gente aqui. De verdade, muita paz e muita bênção na sua vida, na vida da sua família. Que a Marina seja, né, uma bênção extraordinária para você. Eu acredito muito que, cara, que filho é sempre... A avó da minha esposa que falava, filho é sempre um pão a mais na mesa, nunca um pão a menos. Né? Então, Nossa. é uma bênção. Então, eu desejo tudo de bom para você. Daqui a pouquinho já vai estar andando aí, você vai ver. Aí vou fazer com a Marina no colo. Ó, ó. Eu volto com a Marina no colo pra gente fazer a live. Demorou. Show de bola. Obrigado. Vi, obrigado vocês que nos acompanharam aqui. A live vai ficar gravada aqui no Treinamento Raiz. Depois você pode voltar para reassistir, encaminhar para os amiguinhos. Vai ficar aqui disponível. Compartilhe, gente. Muito obrigada. E estou à disposição sempre, Ron. Então, Prazer, tá? Um beijo. beijo, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.